Olá a todos e todas, bom dia, vamos chegando aqui para mais uma conversa com vocês. O tema é bastante atrativo, mas é também para começar esta live falando sobre indignação. E neste momento eu não estou falando, me referindo ao tema central que aí está publicado, né, para a nossa conversa, mas em relação às mordaças que estamos enfrentando nos últimos anos quando denunciamos os crimes ou indícios deles nas diversas plataformas digitais e aplicativos de redes sociais. Quero começar destacando este aplicativo através do qual estamos falando neste momento. Como militante durante a campanha de Lula, consegui mais de 107 mil seguidores aqui. Minhas lives atingiam, no mínimo, 4 mil pessoas. E nunca fui monetizada, porque meu objetivo era a militância em si. E eu não queria me distrair com outras questões envolvendo o capitalismo contra o qual eu normalmente brigo. Cansei de sofrer censuras e boicotes desta rede social, deste aplicativo, às minhas publicações. Até que resolvi, ao término, das eleições, abrir esta nova conta, porque afinal estamos numa nova fase, de militância. Nossa nova fase agora é em relação ao fortalecimento da democracia e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tenho outras redes sociais nas quais também enfrento censura, que não vejo, os extremistas de direita enfrentarem. No dia 25, no dia de Natal, por conta de um comentário numa live no Facebook, fui suspensa, fui punida pelo Facebook por 48 horas, Então vem aquela notificação lá dizendo que durante 48 horas, a partir daquele momento, como você infringiu as regras, do aplicativo, você não pode publicar, não pode comentar, não pode dar like, E aí eu fiz uma reclamação para o Facebook, uma reclamação respeitosa. E sabe qual foi o resultado desta reclamação? Ganhar mais 12 horas de punição, Por que então que eu estou começando a nossa live falando a respeito disto? Porque nós que nos classificamos como progressistas, como pessoas de esquerda, precisamos estar unidos neste momento em que a nossa nação está passando por um momento tão difícil e perigoso como estamos, Então, nós não podemos permitir que as redes sociais e as plataformas
nos impeçam de falar a respeito deste perigo, de denunciar a verdade, de nos prepararmos e reagirmos, porque está faltando pouco para que nós precisemos, de fato, enfrentar uma situação de segurança nacional, né? Inclusive, estou aqui omitindo algumas expressões para que a própria live não seja derrubada. Fico escandalizada, não pelo moralismo, mas por perceber aqui neste aplicativo pelo qual estamos conversando, tantos absurdos serem publicados e nós termos que tomar cuidado com os nomes que falamos e com as palavras que utilizamos, né? Porque senão nós podemos ser derrubados, boicotados, punidos de alguma forma, enquanto pessoas demonstram um comportamento totalmente inadequado aos marcos civilizatórios aos quais nós achávamos que tínhamos alcançado. Então, para começar aí esse tema central, que é falar a respeito do avanço da violência em nosso país, eu gostaria de ler para vocês alguns trechos de um artigo que foi publicado no Intercept Brasil no dia 17 de dezembro. Hoje é dia 28, ou seja, faz 11 dias que este artigo foi publicado e nós não vimos, na verdade, providências à altura do perigo pelo qual nós estamos passando. Então eu quero começar este diálogo, né, sobre a escalada da violência no Brasil, puxando aqui alguns trechos do artigo do João Filho, que fala sobre a escalada violenta dos bolsoterroristas, que é fruto da conivência das forças de segurança, né? E ao falarmos a respeito desse assunto, muitas pessoas ficam indignadas, né? Se um jornalista consegue levantar todas estas informações, como é que as nossas instituições democráticas, as nossas instituições do judiciário, né? Aquela parcela das Forças Armadas que são contra o golpe, que são contra atos antidemocráticos, não tomam uma providência, né? Nós vimos ontem o absurdo divulgado por um blogueiro, por um youtuber que eu sigo, o Clayson, né? Denunciando um post no Telegram em que uma fanática extremista da direita se propunha a fazer o papel de mulher bomba, abraçando Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, como que a gente pode entender como chegamos a este ponto? Eu tenho brigado bastante com os meus companheiros pelas redes sociais, brigado no bom sentido, né? Sobre divulgar ou não, né, o que
é dito, o que é escrito, o que é conversado nos grupos de extrema direita. Porque nestes últimos anos a política era: nós estamos infiltrados para termos informações relevantes, mas não podemos divulgá-las para não causar um pânico na população ou dar mais forças para este grupo extremista, divulgando as suas ideias e os seus planos. E eu venho perguntando em minhas redes sociais o que foi que nós ganhamos com isto, né? A gente só viu a escalada da violência. Nós nos calamos para evitar a escalada da violência e isto não resolveu. Agora nós estamos denunciando a escalada da violência e estamos enfrentando um grande aparato político, de comunicação, de censura, de liberdade de expressão, para que todos os brasileiros tomem pé da atual situação que estamos atravessando e parem de fazer piadinhas, apesar que a piada faz parte, né? Mas parem de enfrentar estas situações como se piadas fossem e que nunca iriam acontecer. Estamos aí, né, desde o dia 24 para cá, com 4 incidentes de bombas no país. E as pessoas ainda, algumas, né, estão naquela situação de achar graça, de achar que não vai dar em nada, né? E a gente precisa começar a prestar atenção no que vem acontecendo, porque é algo muito grave, né? Existem pessoas que estão aí até com receio de ir à posse do presidente Lula. É um medo equivocado? Não é. Eu acho que cada um tem que parar e pensar naquilo que realmente, né, acredita ser seguro ou não. Porque ontem mesmo eu estava lendo um artigo em que se levantava a própria equipe, né, que está fazendo aí a posse do presidente Lula. A própria equipe estava levantando a hipótese de Lula fazer o percurso, né, em carro blindado. Então, acredito que agora é hora de nós nos prepararmos, né, para decidirmos o que estamos dispostos a enfrentar, ok? Então, vamos lá a algumas partes aí do artigo do João Filho, que está no The Intercept Brasil. No fim do mês passado, ou seja, em novembro, escrevi nesta coluna sobre a necessidade imperiosa de se punir os atos de terrorismo que começavam a tomar proporções perigosas. Vimos alguma punição nos atos? Não. As pessoas estavam em frente aos QGs e inúmeros, né? Vamos dizer assim, soldados, né? E servidores de outras patentes, colocando a sua segurança, né? Garantida. Então, nestes atos antidemocráticos, quem teve estômago para ouvir alguns deles,
deve ter percebido que a grande maioria ali se trata de um bando de lunáticos, né? De que não sabem o que exatamente estão pedindo ali. Né? Vimos o crescimento do movimento protestante dentro destes atos antidemocráticos. Então, ao mesmo tempo que eles rezavam, louvavam, falavam da família de bem, na sequência eles falavam de matarem aqueles que pensam diferente deles. Né? Então, é uma loucura, é uma histeria generalizada, garantida pelas Forças Armadas em frente aos quartéis. E inúmeros trechos de representantes destas Forças Armadas foram gravados por nós, infiltrados, para que nós pudéssemos saber em que pé de perigo nós estávamos, né? E isso não é novidade para ninguém. Basta você dar, né? Como eu detesto essa expressão, mas basta você dar um Google aí que vocês vão ver cenas bizarras para um país que se diz Estado Democrático de Direito. Então, o João, embora tenha alertado no final de novembro que era preciso dar uma freada, né, nestas manifestações antidemocráticas que estavam ascendendo a um outro nível de periculosidade, naquele momento, os terroristas já haviam queimado ambulâncias, postos de pedágio, apedrejaram caminhoneiro que furou o bloqueio, atiraram contra a viatura policial, ou seja, a bandidagem já estava rolando solta. Muito antes de nós vermos aquela noite fatídica de Brasília, que, se não me engano, foi no dia 12 de dezembro, né? Os golpistas já estão há quase 2 meses cometendo crimes na frente de quartéis e nas estradas, sempre debaixo do nariz dos militares, que permanecem de braços cruzados. E eu aumento aqui a gravidade da coisa. Sabemos hoje que não eram só braços cruzados, mas olhos fechados também. Porque estes 4 atentados, né, que nós estamos registrando desde a véspera do Natal, sabe-se hoje que foram planejados dentro destes acampamentos antidemocráticos na frente de quartéis, e o primeiro preso, que foi o George Washington, ainda disse para todos nós que ele teve uma conversa com um general, né? Não sei se ele já falou o nome desse general, mas ele apresentou os planos de atentados para este general. E o que foi que as Forças Armadas fez para evitar isso? Nada, né? Então é disso que estamos falando, e é por isso que nós, progressistas e de esquerda, ou até mesmo de outros vieses, né, de direita, mas que querem a paz e a continuidade do Estado Democrático de Direito, devemos nos unir
uns aos outros e não permitir que a sujeira seja jogada para baixo do tapete. João continua, né? Então aqui, como era claro que aconteceria, a impunidade fez com que a violência dos terroristas fosse escalando ainda mais. Eu sou educadora, sou professora e uma coisa que vamos dizer assim é o básico, né, que a gente aprende até mesmo dentro dos cursos que nós frequentamos, é que as crianças testam limites, né? Então, guardadas as devidas proporções, estes grupos de extrema direita golpistas testaram todos os limites e ninguém pôs limites a eles. Agora, o que está acontecendo? Eu estava ontem ouvindo uma live do Thiago Reis, um youtuber que recomendo, né, a quem não conhece, procurar lá no YouTube, o Thiago dos Reis. Ele tem acho que 3 canais, né, Thiago dos Reis, Plantão Brasil e Corte do Thiago, se não me engano. E ele estava falando que agora, né, justamente no período em que nós sabemos que o meio jurídico entra em recesso, estão chegando às mãos de Alexandre de Moraes inúmeras denúncias. Agora, vocês acham que o Alexandre de Moraes vai conseguir dar conta de todas essas denúncias do dia para a noite? Sem pessoal disponível, porque estamos falando de um período de festas, né? E um amontoado de denúncias que precisam ser investigadas, como Alexandre de Moraes, que, ao meu ver, e não o estou endeusando, porque ele não faz mais do que a obrigação dele, como Alexandre de Moraes defenderá a nossa nação e a nossa Constituição em dias para evitar que tragédias aconteçam, como estão sendo anunciadas há meses e ninguém faz nada, né? Cada um tem a sua justificativa para não fazer. Não vamos fazer porque isso pode incitar ainda mais a direita. Não vamos fazer agora porque a prioridade agora é eleger alguém que defenda de fato a continuidade da democracia. E desta forma, em cima de todas essas justificativas, nós vemos hoje o crescimento, a escalada da violência em nosso país, né? O João continua aí. Após Lula ter sido diplomado como presidente da República, Brasília foi transformada em um palco de guerra. E nós vimos, né, ao vivo e em cores, os vídeos que esses próprios grupos extremistas gravaram, pedindo socorro, denunciando, se fazendo de vítima, né? E aí, no dia seguinte, a gente vê estes mesmos, né, extremistas de direita querendo jogar a culpa não na esquerda, mas no PT e nos black blocs, né? Então, a gente sabe que existe uma narrativa política antipetista que não vem de hoje e nós precisamos começar a combatê-la.
Não estou falando em nome do meu partido, não estou falando em nome do PT. Estou falando como militante. Se você não quer pegar a causa de frente porque teme represálias, você tem que fazer o mínimo necessário, que é disseminar as informações. Esta é a minha opinião e eu acho que isso já passou da hora de acontecer. Por isso, em todas as redes sociais que você esteja, siga os teus progressistas, siga os teus esquerdistas e ajude a disseminar as informações. Se você não quer usar o material deste progressista ou deste esquerdista para não dar fama para ele, pegue a informação dele, depois de verificada, é claro, e produza o seu próprio material. Mas nós precisamos ir ao confronto, porque nós estamos perdendo claramente. Já foram várias mortes de companheiros nossos por terem a coragem de enfrentarem estes extremistas de direita. Precisamos começar a dar nomes aos bois e às caras destes bois, né? Para que até a nossa proteção seja garantida. Então, o João continua aí, né, lembrando o que aconteceu em Brasília, onde diversos carros, ônibus, botijões de gás foram incendiados e que o confronto deles começou pela Polícia Federal, que nada fez. A única coisa que a Polícia Federal fez foi defender o seu edifício, o seu patrimônio. Estamos falando de uma sociedade capitalista. Então, eles defenderam o patrimônio, mas não a honra da instituição. Né? Nós tivemos acesso a vários vídeos mostrando a conivência das forças policiais diversas agindo junto destes extremistas. Tem até um vídeo muito emblemático em que eles estão querendo jogar um ônibus para baixo de uma rodovia. E a gente vê policiais, né, falando para eles, vem mais para cá, joga agora mais para direita, joga mais para esquerda, empurra agora, dá ré, volta mais, né? Então, vídeos, documentos que comprovam o envolvimento das forças armadas, das forças policiais, com os extremistas de direita não faltam. O que está faltando somos nós, gente de bem, de verdade, que quer a continuidade de fato do Estado democrático de direito, agirmos contra todos os extremistas de direita, né? Ah, mas não adianta. Faça o seu papel, né? Aqui, por exemplo, nesta rede social, eu tenho vários seguidores internacionais, né? Justamente para que a coisa não fique caseira, para que as pessoas lá fora comecem a cobrar atitudes internas, porque senão nós sofreremos represálias, né? E aí vai prejudicar todo mundo, quem é extremista e quem não é. Então nós não podemos ter medo da verdade. Nós precisamos alardear o que está acontecendo no Brasil para a nossa segurança e a segurança daqueles a quem amamos, políticos ou não.
né? Então, o João aqui lembra, né? Os policiais reagiram com bombas de efeito moral e balas de borracha. Uma ação repressiva bastante comum em protestos de professores, mas raríssima contra os atos criminosos de extrema-direita. Apesar da reação, ninguém foi preso em flagrante. Eu sou professora e já participei de várias manifestações pacíficas pedindo melhores condições de trabalho, melhores condições de ensino-aprendizagem, não só de salário. E a última da qual eu participei, em frente à Câmara Municipal de São Paulo, até rojões de dentro da Câmara dos Vereadores atiraram em cima dos manifestantes, que estavam apenas munidos de bandeiras, cartazes feitos à mão, porque não tem ninguém que banca as nossas manifestações, e um carro de sindicato falando e chamando a população para se sensibilizar junto à categoria pelas nossas reivindicações, né? Então, como tantos outros pelas redes sociais, vou aqui, né, repetir o que muitos já disseram. Se fossem negros, favelados ou professores se manifestando, teria gente morta, gente internada, gente presa, gente ferida gravemente, como é de costume, porque pobre não tem vez para falar. Quem tem vez para fazer manifestação é a elite. E quem são esses extremistas de direita? Diga para mim quem são. Quem é que está aí, né, no mercado, fazendo estardalhaço com um governo que ainda nem começou? É o pobre ou é a Faria Lima, né? Se o presidente da República é um petista, nada mais natural que a maioria dos ministérios ou os ministérios de maior importância para a sua governabilidade sejam petistas também, né? Então não nos deixemos levar por estas narrativas golpistas por um governo, né, que ainda está na pista para decolar e já estão querendo que o avião caia, né? É óbvio que nós fizemos uma frente com vários partidos que defendiam a democracia, mas a gente não pode esquecer que o governo é petista, sim, porque Lula é petista e nada mais natural que ele se blinde em termos de governabilidade com ministros que sejam da mesma ideologia que ele. Então vamos parar de dar ouvido para essa mídia elitista que quer ainda fazer com que o pobre continue sendo admirador da direita e da extrema direita. Por isso, nós progressistas e de esquerda precisamos começar a nos articular para que nós sejamos de fato uma mídia no conjunto, a levarmos informações verídicas e reflexões para a nossa população, para fortalecermos não só a democracia, mas o presidente Lula também, porque se nós ganhamos a eleição, a nossa briga, a nossa luta ainda não acabou. Muito pelo contrário, nós temos aí 4 anos
de um novo nível, um novo patamar de militância e de luta, para que nunca mais nós soframos uma ameaça de impeachment ou qualquer coisa que o valha, né? João ainda diz aqui para nós: dizer que os policiais teriam efetuado muitas prisões em flagrante caso os terroristas fossem de esquerda é uma obviedade, né? Todos nós que somos militantes, que fazemos parte de ações democráticas, nós sabemos que a gente sai vivo de casa, mas não sabe se volta e quando volta, porque nós corremos o risco a todo momento nas ruas de sermos presos, de sermos atingidos pela extrema-direita, né, de sofrermos aí um ferimento irrecuperável, né? Basta lembrarmos das manifestações de 2013, quando Rafael Braga foi condenado a quase 5 anos de prisão por, vejam só que ironia, violar o Estatuto do Desarmamento, né? É tanta ironia que a gente vê neste governo golpista, né? Ele portava na mochila uma garrafa de pinho-sol e outra de água sanitária, que supostamente seriam usadas para a fabricação de coquetel Molotov. Ele não estava andando com bananas de dinamite, ele não estava atravessando o Brasil com 70 mil reais de armamento e munição. Ele estava com uma garrafa de pinho-sol e uma de água sanitária. Não estavam os líquidos misturados, mas indicavam, eram indício de que ele faria um coquetel Molotov. 5 anos para Rafael, 5. E a gente viu os atos terroristas acontecerem em Brasília. E quem foi preso? Ninguém. Quem foi condenado? Muito menos, né? Então, nós temos que denunciar incansavelmente as injustiças que têm sido feitas contra os progressistas, contra os esquerdistas, contra a Constituição, contra o Estado democrático de direito. Nós não podemos permitir que nos calem. Então, todo momento é momento para nós nos manifestarmos, porque se nós somos a maioria da população, porque foi a maioria que venceu as eleições, se nós somos a maioria da população, é unidos que nós vamos conseguir cercear, acabar, exigir das instituições que estes atos antidemocráticos acabem e que os culpados sejam punidos, né? O João lembra aqui também, diante das cenas de alto grau de violência, políticos e militantes bolsonaristas praticaram seu esporte favorito, culpar a esquerda. Segundo eles, esquerdistas se infiltraram entre eles para cometer crimes e queimar o filme do bolsonarismo. Esquerdista precisa se infiltrar para queimar o filme de vocês? Nossa, meu Deus, né? Vocês são tão medíocres, né?
Mas eles não apresentaram nenhum mísero indício que sustentasse a sua tese. Sabe por quê? Porque progressista e esquerdista não é sinônimo de terrorista, não é sinônimo de fascista, não é sinônimo de neonazista, né? Mas eles não apresentaram, né, este indício ou prova que pudesse justificar suas narrativas criminosas. Claro, essa é só mais uma conspiraçãozinha fajuta que agride a lógica e o bom senso, mas que serve para alimentar o gado alucinado, né? A gente precisa saber, como eu já destaquei aqui, que dentro dos acampamentos bolsonaristas existem aqueles que estão sendo usados de massa de manobra, existem aqueles que estão sim agindo de má fé porque tem algum interesse capitalista nisso, mas tem também os de extrema direita que estão há meses projetando atos golpistas e terroristas por todo o Brasil. Não é só Brasília não, gente, né? O próprio George Washington confessou isso em suas declarações à polícia, né? A prisão dele foi decretada, né, a do cacique Sererê, que foi o que começou aí, vamos dizer, toda aquela confusão em Brasília. Por isso que a confusão começa na frente da Polícia Federal, porque teria sido para lá que o tal cacique, né, teria sido levado. Agora, presta atenção na informação que o João traz para nós. A prisão dele, ou seja, o cacique de Sererê, foi decretada pelo STF após um pedido da PGR, ou seja, da Procuradoria-Geral da República. Sererê organizou a invasão à sala de embarque no aeroporto de Brasília e convocou pessoas armadas para tentar impedir a diplomação de Lula. Sererê é um criminoso, presta atenção, que foi alçado à condição de cacique pelo bolsonarismo. Ele não é cacique. Quem disse que ele é cacique são os golpistas que ficam na frente do quartel. Eles elegeram o Sererê a cacique, não a tribo chavante a qual ele dizia fazer parte. Inclusive, os chavantes se manifestaram logo no dia seguinte, dizendo que ele não era liderança alguma, representante da tribo, né, da nação chavante, né? Então, Sererê é um criminoso que foi alçado à condição de cacique pelo bolsonarismo, já que a sua comunidade indígena não o reconhece como tal, né? Então nós vimos toda aquela baderna por alguém que nem cacique é. E agora, além, né, daquele padre falso lá,
dos debates políticos, nós estamos presenciando a permanência de 2 padres que eu duvido muito que representem a Igreja Romana, né? Nos quartéis, nos acampamentos bolsonaristas, dizendo mentiras e pregando violência. Isso não é papel de padre. E a Cúria precisa se manifestar em relação a estes 2, assim como se manifestou quando Kelmon se apresentou como padre e não dizia padre do quê, né? Então nós temos aí 2 padres que se dizem representar a Igreja Católica dentro dos acampamentos golpistas em Brasília, mas que eu duvido que a Igreja Católica Apostólica Romana os reconheça como tais. Então, líder religioso jamais pode pregar dentro dos acampamentos golpistas em Brasília, né? Parece que finalmente os bolsonaristas criminosos começarão a ser punidos. Além da prisão do falso cacique na semana passada, né? Digo isso porque o texto foi escrito em 17 de dezembro. O ministro Alexandre de Moraes já havia determinado multa de R$100 mil aos que tinham sido apreendidos no tráfico de drogas, né? Então, caminhões apreendidos em tráfico de drogas foram encontrados bloqueando estradas pelo Brasil, adeptos a estes movimentos golpistas e antidemocráticos, né? Então, isso precisa ficar também bastante difundido. Além de terem sido utilizados para o tráfico de drogas, estes caminhões encontrados nas manifestações golpistas e antidemocráticas também foram utilizados no contrabando e crimes ambientais, né? Então, ou seja, nós sabemos muito bem quem são os líderes das elites, né? Que apoiam estes atos golpistas e esperamos que todos sejam punidos. Mas para que eles sejam punidos, nós, progressistas e de esquerda, e aqueles de direita que defendem um Estado democrático de direito, precisam começar a cobrar, porque se não cobrarmos, nós sabemos que tudo acabará em pizza, infelizmente. Aí o João, né, continua falando a respeito de algumas ações do Alexandre de Moraes, que quebrou o sigilo bancário de dezenas de empresários e também suspendeu certificados de registro de CACs, né? CACs é aquela licença para atiradores comprarem armas e munições à vontade, né? Porque depois de décadas trabalhando pelo desarmamento da população, nós vimos que em poucos anos, menos de 4 anos, o nosso país está envolvido, né, mergulhado num monte de armas e munições às mãos de qualquer louco que assim o quiser utilizar para fazer mal contra a sociedade que de verdade é de bem, que não acredita nas armas para
conseguir e alcançar aquilo que querem, né? Vimos aí, muito tristemente, as mortes de vários companheiros e o caso daquela criança que estava sendo criada há anos por pais que pregavam o terrorismo dentro de casa, e esta criança, acreditando que estava fazendo algo para os pais se orgulharem ou para o bem da nação, invadiu 2 escolas, não uma, 2, matou 4 pessoas, deixou dezenas de feridos, e as 4 pessoas que matou são mulheres, uma aluna e 3 professoras, né? Então nós precisamos abrir nossos olhos, porque o feminicídio também é disseminado dentro destes acampamentos golpistas. 2 deputados bolsonaristas do Espírito Santo, Carlos von Schilgen, da Democracia Cristã, e Capitão Assunção, do PL, também foram alvo desta operação. Eles são acusados de crime contra a honra, incitação ao crime e tentativa de golpe de Estado. Os deputados estão proibidos de sair do Estado, usar as redes sociais, dar entrevistas, participar de eventos públicos e devem usar tornozeleiras eletrônicas. Agora diz para mim, você acredita que isto será cumprido? Depois de você ser testemunha de deputado sendo diplomado com tornozeleira eletrônica, você acredita que de fato essas medidas irão coibir a ação desses golpistas? Nosso país precisa se mexer. Nós, população de bem, que queremos ver o Estado democrático de direito continuar, que queremos que o representante para ser nosso presidente de fato consiga terminar o seu mandato, nós precisamos sair da zona de conforto. Eu sei, gente, é muito, né? É muita responsabilidade para uma população que passa fome, que está desempregada, que não tem os seus direitos fundamentais, né, garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que não são respeitados pelo nosso país, abraçar mais esta responsabilidade. Mas se nós não fortalecermos esta democracia, se nós não fortalecermos o presidente que aí está eleito democraticamente e reconhecido por praticamente todos os líderes mundiais, nós estaremos colocando nossas vidas em risco em todos os sentidos, né? Então nós precisamos denunciar, nós precisamos dar nomes aos bois, nós precisamos mostrar as caras destas pessoas, né? Não podemos deixar que isto passe em brancas nuvens. E não podemos esperar também que ações heróicas partam instintivamente e espontaneamente apenas do ministro Alexandre de Moraes e apenas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos que ser a voz, as vozes que irão defender de fato o Brasil e a nação brasileira. Então, o João diz aqui que é preciso ir além. Há muitas digitais do governo federal presentes na coordenação dos atos violentos.
Não se trata apenas de conivência. Em entrevista para a revista Fórum, um servidor da Polícia Federal, lotado na presidência, acusa o GSI, que tem o general Heleno, acusa o GSI de coordenar os atos terroristas em Brasília. Segundo ele, trata-se de um caso de terrorismo de Estado. O que nós vínhamos, denunciando até a prisão deste George Washington, e desta denúncia de um funcionário público federal, nós poderíamos chamar de terrorismo doméstico, ou seja, é quando a sociedade civil trama contra a própria sociedade civil à qual ela pertence. Isso é terrorismo doméstico. A partir do momento em que atos terroristas são sabidos de líderes do governo e têm participação direta ou não nestes atos, aí nós temos um grau acima do terrorismo doméstico, que é o terrorismo de Estado, ou seja, o próprio governo agindo contra a sua própria população, defendendo interesses que não são interesses da maioria, não são interesses dos 60 milhões de brasileiros que tiveram coragem de ir às urnas e declarar lá quem queria como governante da nossa nação, Então, este funcionário aí que diz que os atos terroristas de Brasília foram coordenados pelo próprio GSI, galgando aí então o que nós chamávamos de terrorismo doméstico para terrorismo de Estado, foi planejado pela inteligência do Planalto. Isto tem que ser seriamente investigado. O GSI está na cabeça disso. E o uso da área do QG, que é militar, é do Exército, não é à toa. O GSI tem hoje poder para controlar mais de 1.000 militares diretamente lá dentro do QG do Exército e nos acampamentos. E eles estão literalmente bancando, mantendo e abrigando essa gente lá dentro, ou seja, da área do QG. E, logicamente, ninguém fardado está aparecendo, porque essa é a forma de operar deles. Uma guerra híbrida que alimenta e fomenta tudo que está ocorrendo ali. Guerra híbrida é quando você utiliza não só armas, mas você utiliza a ideologia também. E essa ideologia tem sido propagada pelas plataformas digitais e pelos aplicativos de redes sociais. E ninguém faz nada para coibir esta guerra híbrida que está acontecendo há mais de 2 meses. Então, nós, cidadãos de bem, progressistas, esquerdistas, precisamos denunciar estas plataformas, estas lives, estes aplicativos, sem cessar,
A lei tem que valer nesse país e não é só para pobre, é para elite também, né? Então, ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de postar no meu perfil no Instagram um vídeo que está aqui também neste aplicativo pelo qual estamos conversando, de um pai com uma filha de 10 anos, mais ou menos, peitando o exército na frente da sociedade civil, dizendo que eles iam sim armar as barracas para se protegerem das chuvas, que ele queria ver quem do exército, quem das forças armadas teria coragem de enfrentá-lo para destruir ou desarmar as barracas que eles estavam montando. Então, a gente precisa ficar bem esperto, porque este povo golpista está vendo as suas asas crescerem e ninguém aparando. Estas crianças, né, guardadas as devidas proporções, estão sendo ensinadas que não há limite para os seus atos golpistas. Eles costumam dizer: supremo é o povo. De fato, supremo é o povo que elegeu em sua maioria Luiz Inácio Lula da Silva, e não aqueles poucos milhares que estão à frente de quartéis generais tramando contra a democracia e o Estado democrático de direito, que com tanto sangue, com tanto suor, com tanta dor, nós vimos o Brasil construir, né? Então, eu convido você, né, a ler a íntegra deste artigo do João, aqui no The Intercept Brasil, João Filho. Ele escreveu esse artigo no dia 17 de dezembro de 2022. A escalada violenta dos bolsoterroristas é fruto da conivência das forças de segurança. Precisamos estar muito atentos, principalmente agora, nestes dias que antecedem a posse do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cada um de nós deve ser também responsável não só por sua segurança, mas pelo companheiro que está ao teu lado. Vamos então, como gostam de dizer, né, os adeptos às táticas e estratégias militares, lutemos por quem está ao nosso lado. Se cada um lutar pelo que está ao seu lado, nós estaremos defendendo o Brasil, a nação como um todo. Agradeço vocês por me acompanharem até aqui e desejo a todos um bom final de quarta-feira e até o nosso próximo encontro. Tchau!